Que história é essa de que Lucas Moura pode estar voltando para o São Paulo? No vídeo de hoje do canal do Nicola, dou todos os detalhes sobre o assunto. Falo também sobre o Corinthians e uma tentativa importante de negociação com a Caixa. Para completar, conto nas casas de apostas quais são os favoritos ao título da Libertadores da América, agora que a gente já tem os 8 times definidos. Ferreira não é mais jogador do Grêmio. Negociação com o Atlanta United, eu vou dar todos os bastidores dessa história. Vou falar ainda sobre um papo que tive com o Marcos Braz, sobre as negociações do Flamengo no exterior e, por último, mas não menos importante, informações importantes envolvendo a Arena MRV. Tudo isso a partir de agora, não sei antes me apresentar. Sou o Jorge Nicola e criei esse canal para deixar você super bem informado sobre as coisas do futebol. Também queria pedir para vocês deixarem like, para se inscreverem no canal e lembrar que o programa do Nicola dessa quarta-feira começa às 8 horas da noite e aguardo por todos vocês. Combinado? Bora começar repercutindo uma entrevista super importante que o Bruno Mussi, que é o CEO da Arena MRV, deu ao canal do Nicola na noite dessa terça-feira. Foi durante o programa do Nicola, um papo de quase meia hora, em que ele esclareceu uma série de coisas. Separei os pontos mais importantes, mas vou deixar o link para que você possa assistir a entrevista na íntegra. Por exemplo, data de inauguração. Muita gente imaginava que o Atlético já poderia estar jogando em seu novo estádio a partir de outubro do ano que vem. Segundo o Bruno, também de acordo com as licenças que precisam ser conseguidas, a tendência é que essa inauguração só aconteça a partir do primeiro trimestre de 2023. Então o torcedor do Galo vai ter de esperar mais um pouquinho. Sobre gramado artificial, essa definição ainda não foi tomada, mas se depender do Bruno, o estádio do Atlético terá grama sintética, mais ou menos como acontece no Allianz Parque do Palmeiras, tudo para facilitar a rotina de agendas. A ideia é que o Atlético receba uma série de shows, uma série de eventos e a grama artificial ajudaria na execução de toda essa agenda complicada. Perguntamos para ele também a respeito das vendas. Como é que andam as vendas de camarote e cadeiras cativas? Os camarotes restam apenas 6, que o Atlético decidiu por não mais vender. Ele pode precisar mais para frente de negociações com patrocínios, oferecer camarotes. Esses 6 camarotes têm essa função estratégica. Já sobre as cadeiras, são 4.600 cadeiras disponíveis, divididas em 2 setores. Um setor centralizado, com a cadeira marcada, restam apenas 50 cadeiras disponíveis. Já no outro setor, com um pouco mais de cadeiras, são cerca de 40% das cadeiras à disposição. Para completar, perguntei para ele a respeito de programação, planejamento para inauguração. Ele contou que ainda não dá para cravar uma série de coisas porque ele não tem a data, mas eles estão planejando pelo menos 5, 6 eventos com um aumento de público gradual, até para que o estádio possa ser aprovado nos testes com capacidades menores aos 46 mil torcedores, e a expectativa é de um estádio que arrecade cerca de 100 milhões de reais por ano para o Atlético, certamente um divisor de águas na história do Galo. Bora falar agora sobre Ferreira, que não é mais jogador do Grêmio. Conversei antes de gravar o vídeo com o Pablo Bueno, que é o empresário do Ferreira. Ele afirmou ou revelou que o Ferreira já havia sido submetido a exames médicos nessa terça-feira e ao longo da quarta embarca rumo aos Estados Unidos para assinar contrato com o Atlanta United. Eu havia contado para vocês dias atrás que o Al Ain dos Emirados Árabes Unidos havia feito uma oferta boa para levar o Ferreira. 4 milhões de euros por empréstimo, depois os caras subiram essa oferta para 5 milhões de euros. E mais 11 milhões de euros para compra em definitivo depois de um ano. Só que o Atlanta United surgiu na última hora, atropelou o time dos Emirados Árabes e bancou 8 milhões de euros do valor da multa rescisória. Nem houve negociação com o Grêmio. Esse valor de 8 milhões de euros da multa estava estabelecido em contrato, o Grêmio, preocupado com isso, vinha tentando renovar o vínculo do Ferreira. O Ferreira não aceitava as propostas de renovação, queria ganhar cerca de 1,5 milhão de reais por mês para renovar esse contrato e sem acordo ele ficou disponível para se mudar. O Atlanta fez o depósito dos 8 milhões de euros, essa grana vai ter de ser dividida entre o Grêmio e o empresário, que é dono de 50% dos direitos econômicos, ou seja, vai restar ao Grêmio cerca de 4 milhões de euros, um péssimo negócio levando em consideração todo o talento do Ferreira, aí culpa dos dirigentes que demoraram para tentar essa renovação de contrato. Essa renovação tinha de ser feita antes mesmo do sucesso do atacante. Ótima notícia para o Atlanta United, que está levando um dos melhores jogadores, um dos melhores pontas do futebol brasileiro. Clube americano que tem histórico de contratação de jovens promessas do futebol por aqui. O Barco, que é argentino, já foi jogar por lá. O Josef Martínez, venezuelano, da mesma maneira. O Atlanta também tenta a contratação do Thiago Almada, que é uma das maiores promessas do Vélez Sarsfield.
Dentro de campo, uma boa notícia para o Grêmio, vitória por 1-0 contra o Vitória. Jogo de volta da Copa do Brasil na fase de oitavas e o Grêmio é o segundo classificado para as quartas de final. O primeiro já havia sido o Fluminense, que fez 3-0 no Criciúma durante o fim de semana. Bora falar agora sobre os favoritos ao título da Libertadores da América. Com a classificação do Flu, faltava só a definição da vaga entre Fluminense e Cerro Porteño. O Flu recebeu o Cerro na noite de ontem no Maracanã, vitória por 1-0 com um gol do Fred. Ou seja, já temos os 8 times definidos na próxima fase. Os confrontos serão os seguintes: Flamengo e Olímpia do Paraguai, Fluminense e Barcelona de Guayaquil. Esses estão do lado esquerdo da chave. Do lado direito, Atlético Mineiro e River Plate, Palmeiras e São Paulo. Só jogo grande desse lado direito. Entrei no site da Betano, que é parceira do canal, para saber como é que estão as projeções e quanto a casa está pagando para o título de cada um desses times. O favorito para Betano hoje é o Flamengo. O título do Flamengo paga R$3 para cada real apostado. Ou seja, se você apostar R$1, você recebe 3. Se você apostar R$100, você recebe R$300. Depois do Flamengo, o maior candidato ao título no site de apostas esportivas é o River Plate. Está pagando R$5 para cada real apostado. A terceira colocação é do Palmeiras, que paga R$6 para cada real apostado. Na sequência, o Atlético Mineiro com 7, Fluminense e São Paulo empatados. Cada real apostado na dupla rende R$10 de retorno em caso de conquista de título. Os grandes azarões são Barcelona de Guayaquil, pagando R$25 para cada real apostado, e o Olímpia, que paga R$30 para cada real apostado. Queria saber a sua opinião. Quais são os maiores favoritos ao título da Libertadores? Use o espaço para comentários para registrar. Depois, quem sabe, a gente não, quando o campeonato acabar, a gente não resgata esses comentários e aquele que mandar bem será bastante elogiado. Combinado? Bom, ontem, terça-feira, conversei com o Marcos Braz via WhatsApp, perguntei para ele como é que andavam as coisas, as negociações por Thiago Mendes e Kennedy. E as negociações têm sido mais complexas do que o Flamengo imaginava. O próprio Marcos Braz me respondeu da seguinte maneira quando eu perguntei sobre os contatos com o pessoal do Lyon. Abre aspas. Pouca novidade, andou pouco. Fecha aspas. Houve um primeiro encontro entre os representantes do Flamengo e um braço direito do presidente do Lyon. O presidente do Lyon não recebeu os dirigentes do Flamengo como se imaginava. O Flamengo já foi avisado de que o empréstimo com opção de compra está completamente descartado. O Flamengo já sabia disso. Agora o Fla trabalha com um empréstimo com obrigação de compra. Resta saber quando é que essa novela vai terminar. O Lyon, por meio do Juninho Pernambucano, que é o diretor executivo de futebol do clube, a ideia do Juninho era emprestar o Thiago Mendes ou negociá-lo com outro clube do futebol europeu, mas o volante quer muito vir jogar no Flamengo. Ele que tem feito todo o esforço para que esse negócio saia. Em relação ao Kennedy, é uma negociação seguinte. Primeiro o Fla quer decidir essa história do Thiago Mendes, para depois tentar fechar com o Kennedy, que é jogador do Chelsea. Bora falar agora sobre o Corinthians com novidade exclusiva para vocês. Você já deve saber que o Corinthians conseguiu um refinanciamento do seu estádio junto à Caixa. Esse novo financiamento prevê um parcelamento mais longo. O Corinthians só vai acabar de pagar as prestações do financiamento do estádio em 2040. Dessa maneira, a parcela foi reduzida e o Corinthians ganhou um pouco de fôlego. Mas outra notícia importante desse acordo havia sido a possibilidade de o Timão não pagar as parcelas ao longo do ano de 2021. Seria uma espécie de carência. Para quê? Para que o Corinthians pudesse juntar um pouco de dinheiro que vem da bilheteria, montar um time melhor e a partir de 2022, com esse time melhor, levar mais gente ao estádio, ter mais sócio torcedor, ou seja, garantir mais receitas. E aí, com a volta do público ao estádio, em grande número, o Corinthians teria uma condição melhor de pagar as parcelas. Só para lembrar que desde 2014, com a inauguração da Arena, o Corinthians não havia recebido qualquer centavo de bilheteria. Toda a grana de bilheteria vai para um fundo exatamente para fazer o pagamento dessas parcelas da prestação. Acontece que veio a pandemia e o Corinthians continuou sem receber a receita de público porque não há a previsão de público nos estádios. E é exatamente isso que o André Sanches, o ex-presidente do Corinthians, que tem comandado as conversas com a Caixa, tem tentado alegar para aumentar esse período de carência. Em vez da carência terminar em 2021, ela terminaria em 2022. O Corinthians começaria a fazer o pagamento das parcelas desse financiamento somente a partir de 2023. E teria a oportunidade de, no próximo ano, arrecadar a receita com a bilheteria, arrecadar a grana com o sócio torcedor para montar um time ainda mais forte.
As negociações avançaram nos últimos dias, a Caixa já fez algumas sinalizações de que pode aceitar esse mais um ano de carência para que o Corinthians tenha um reforço no caixa, para que o Corinthians consiga embolsar grana da bilheteria. Prometo ficar atento a essa história, assim que surgirem mais novidades, conto para vocês. Para fechar sobre o Corinthians, o Timão já fechou 300 milhões de reais pelos naming rights da Arena, a Neoquímica Arena. Esses 300 milhões de reais serão importantíssimos para o pagamento, para a equação financeira do pagamento desse estádio. Quero fechar o vídeo falando sobre Lucas Moura, atacante revelado no São Paulo, atualmente no Tottenham. Foi comprado pelo Tottenham por 25 milhões de libras em 2018, essa grana equivalia a 112 milhões de reais. Nos últimos dias, circularam notícias de que o Lucas Moura poderia virar reforço do São Paulo. Fui checar essa história com o Júnior Pedroso, que é o empresário do Lucas. E o Júnior afirmou que, embora seja apaixonado pelo São Paulo, tenha muita vontade de jogar no tricolor. Isso é certo, o Lucas Moura jogará no São Paulo um dia, mas não será nesse momento, nessa janela de transferências. Isso porque o Lucas tem ganhado um papel mais importante desde a mudança no comando técnico. O novo treinador do Tottenham, o Nuno Espírito Santo, que é um português, tem dado enorme espaço para o Lucas. Nas duas primeiras partidas de pré-temporada, o meio atacante foi titular nas duas partidas e marcou um gol. Então a tendência é que ele tenha um papel de mais destaque do Tottenham dessa temporada, pelo menos é isso que está sendo previsto. E aí, diante desse cenário, com um salário muito mais alto lá, com um contrato até 2024 e com todas as dificuldades financeiras pelas quais passa o São Paulo, nesse momento não há a menor possibilidade de ele ser contratado. Mais pra frente, possivelmente assim que o contrato com o Tottenham acabar, aí é natural que o Lucas Moura opte pelo São Paulo, a menos que o dirigente do São Paulo, na oportunidade, entenda que o Lucas Moura não seria útil, não seria inteligente ou interessante. Eu acho bem pouco provável, afinal de contas o Lucas tem só 28 anos de idade. Com mais 3 anos, vai estar com 31. Certamente vai ter toda a lenha para queimar, um cara que se cuida muito fisicamente e voltará ao São Paulo. Isso é certo, dá para cravar. Só não dá para imaginar agora, por causa dessa questão financeira, por causa da utilização dele na Premier League, que é a principal competição do planeta, além das questões financeiras que todos já conhecem. Tá bom? Sobre atacantes, é a pergunta que você certamente deve estar fazendo. Nicole, e o centroavante? Vem, não vem? São Paulo segue com enormes dificuldades. Diego Costa não foi descartado pela diretoria, mas trata-se de uma negociação muito difícil. Facundo Ferreira é avaliado pela comissão técnica como um cara lento. O Inácio Ramírez custa muito alto. O Agustin Álvares, que é atacante do Peñarol, é outro jogador dos mais caros. E o São Paulo, de fato, encontra muitas dificuldades financeiras. Existem tratativas, existe a busca por um novo alvo depois dos não acertos. Com o Borré, com o Caleri e com o Benedetto, mas o São Paulo, nesse momento, não tem alguém mais próximo. Se pintar alguma coisa, você certamente vai saber primeiro aqui no canal do Nicola. Combinado, pessoal? Passando para agradecer, pedir para deixar like, se inscrever no canal, lembrar que a gente volta com um vídeo no final da tarde e tem programa do Nicola nessa quarta-feira, 8 horas da noite, tá bom? Abraço, tchau, tchau!